Bom dia, meu amigo e minha amiga. Desejo que a paz do Senhor inunde o seu coração. Vem cá, ele está cheio de paz ou ele está cheio de preocupação? Você tem andado tranquilamente ou você tem andado ansiosamente? É interessante que a Bíblia fala muito sobre ansiedade, fala muito sobre preocupações. E quando nós vamos ler o Sermão da Montanha, que é aquela grande pregação que Jesus fez subindo numa montanha, nós vamos ver que Jesus, ele destacou um tempo, ele separou um bom tempo do seu sermão para falar sobre a preocupação, sobre a ansiedade. Gente, isso há 2000 anos atrás já era motivo de preocupação de Jesus. Jesus viu, ei, essa gente está muito preocupada, essa gente está muito ansiosa, essa gente, vamos dizer na linguagem de hoje, né, na linguagem mais simples assim, está com um problema nos nervos. Essa gente anda muito nervosa. Há 2000 anos atrás, gente. Não estamos falando agora de 2025, não estamos falando do século 21, que é o século da ansiedade, que é o século da preocupação, é o século das pessoas tentarem ter o controle de tudo. Estamos falando de 2000 anos atrás. E se nós formos ler a história dos outros homens na Bíblia, Abraão, né, Noé, Isaac, Jacó e tantos outros personagens da Bíblia, como Elias, Eliseu, e todas as histórias, nós vamos ver que Deus sempre teve que tratar com a ansiedade do ser humano. Davi, né? Tantos reis de Israel sofriam com problemas de ansiedade, tantos homens na Bíblia, homens e mulheres, desde os mais simples, né? Como Ana, que se preocupava com o fato de não ter um filho. E nós vemos que a ansiedade faz parte da vida humana. Ela faz parte da vida, mas Deus não quer que ela nos destrua. Deus não quer que a preocupação tire a nossa paz. E na verdade, quando nós andamos ansiosos e preocupados, é porque lá no fundo, nós não confiamos plenamente nos cuidados de Deus. E é sobre isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6, no versículo 31 em diante. Nós vamos ler aqui as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Ele diz assim, ó, portanto, não se preocupem. Eu vou ler de novo. Portanto, não se preocupem. Você, meu amigo, não se preocupe. Dizendo, o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. Vou parar aqui, depois eu vou ler o versículo, né, o restante. É interessante que Jesus, ele diz naquela época o que as pessoas estavam preocupadas, a comida, a bebida, a vestimenta. Mas eu poderia, né, se Jesus estivesse aqui nos dias de hoje, ele dizer, não se preocupe com o boleto, com o cartão de crédito, com o imposto que você tem que pagar, com a casa que você tem que morar. Não se preocupe com o seu carro. Jesus iria estender, porque hoje em dia nós temos outras necessidades, para além apenas da moradia, ou da vestimenta, ou do alimento, apesar de que esses são, de fato, as necessidades básicas do homem. Mas hoje em dia as nossas necessidades, né, na vida em sociedade moderna, elas vão se ampliando. Não se preocupe com a escola dos seus filhos. Não se preocupe com o emprego. E aí Jesus continua assim, o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Olha só, o Pai de vocês que está no céu, Deus é Pai. Né? Como dizem por aí, é pai não é padrasto. Deus é Pai, Deus te ama e Deus sabe das tuas necessidades. E ele ainda completa dizendo, busquem, portanto, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, quando eu me coloco debaixo da sujeição a Deus, Deus é o rei e ele reina sobre mim. Isso é o reino de Deus. Não é uma coisa teórica, é eu na prática viver a vontade de Deus e a sua justiça, ou seja, fazer o que é certo aos olhos de Deus. Se eu então me sujeito a Deus, obedeço a Ele e pratico o que Deus quer, o resultado é que todas as demais coisas, o alimento, a roupa, a casa, o carro, o colégio, tudo vai ser suprido por este Deus. Mas eu tenho que buscar em
primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, a minha prioridade na vida não é ganhar dinheiro. Minha prioridade na vida não é trabalhar. Minha prioridade na vida não é bater o cartão lá na empresa ou fazer faculdade. A minha prioridade, o primeiro lugar é agradar a Deus e garantir que Ele seja o rei da minha vida. Quando Deus reina e a sua palavra está em mim e eu a obedeço, as bênçãos fluem naturalmente. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Amém? Gente, é maravilhoso isso. Essa palavra é não só reconfortante, mas ela é estimulante, ela nos estimula a fazer a vontade de Deus, porque há uma grande recompensa, que é o cuidado do Senhor em cada detalhe. Vamos orar? Pai, hoje nós oramos pedindo que o Senhor nos ajude a te obedecermos, que o Senhor nos ajude a termos no nosso coração o teu reino, a te buscarmos em primeiro lugar e aí então descansarmos no Senhor. Pai, acalma o nosso coração que anda tão preocupado. Acalma a alma desta senhora, desse senhor, deste jovem, deste amigo, Senhor, que anda tão ansioso, tão preocupado, achando que controla as coisas, achando que tem como resolver tudo sozinho. Tira esse peso do coração desse amigo agora, Senhor. Traz a paz que vem da certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Pai, eu peço isso agora sobre a minha vida e sobre a vida desse amigo e desta amiga que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vem cá, tenho certeza que ao ouvir esta palavra e fazer essa oração, você lembrou de algum amigo que precisa desta orientação de Deus, desta palavra de Deus. Será abençoado com a paz de Deus. Que tal pegar esse devocional, seja lá em vídeo ou em áudio que você está nos assistindo, nos ouvindo, e enviar para um amigo? Que tal compartilhar com alguém que também vai ser abençoado e vai abençoar outras pessoas e vai ser tocado por Deus? Você pode fazer isso. Então seja um evangelista, leve a palavra de Deus adiante. Estamos juntos amanhã.